Vícios. Quando você pensa em vício, talvez você sempre vai lembrar de drogas, até porque é o vício mais popular, é o vício mais conhecido e talvez socialmente o mais destrutivo. Socialmente. Mas fisicamente e emocionalmente existem muitos outros vícios que são tanto quanto ou mais até destrutivo do que o uso de entorpecentes. O álcool causa um mal danado no corpo, por exemplo, e é uma droga liberada, lícita pela lei e que causa malefícios terríveis à vida humana. A pornografia, um vício liberado, mais ou menos, mas causa uma controvérsia na vida de quem tem esse vício terrível. Eu estava lendo um livro de um pastor que entrevistou um serial killer que foi condenado, sentença de morte nos Estados Unidos. Por quê? O cara foi sentenciado à pena de morte pelos inúmeros casos de abuso acompanhado de homicídio que ele causou lá nos Estados Unidos. Eu não lembro o número exato. E aí perguntou para ele o seguinte: olha, da onde surgiu tudo isso? Como você se tornou esse serial killer depravado que você é hoje? Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu que ele nasceu num lar estável, o pai e a mãe não divorciaram, pelo contrário, tem uma família equilibrada, feliz, normal. Os pais, inclusive, iam à igreja, frequentavam a igreja. E ele, na adolescência, começou a ver pornografia. Mas começou a ver de maneira compulsiva. De repente estava se masturbando de maneira compulsiva. De repente estava no trabalho se masturbando. Na faculdade se masturbando. Incontrolavelmente. Depois começou a se envolver sexualmente com algumas meninas. Depois passou um tempo que ele começou a abusar das meninas, se envolveu com prostituição, orgia, e daqui a pouco ele estava estuprando e, por fim, matando as vítimas de estupro. Que loucura, né? Algo que começou lá na adolescência. Começou há anos atrás e que remontou uma história trágica, que acabou numa sentença de morte. Por causa de um vício, talvez, aceito socialmente. E aí tantos outros. Os malefícios que o teu café todo dia causa a você. Não? Os irmãos agora até se tremeram assim. Café. Os vícios comportamentais, os vícios da preguiça. Hoje como é comum isso. Gente que não se mexe. Gente travada. Quer ganhar uma demissão no emprego para ficar dormindo. E ainda usa desculpa qual? É que eu trabalhei muito, vou descansar. Às custas do povo brasileiro. O povo brasileiro está pagando você para descansar, dormir. Que loucura. Gente viciada em dormir. Você é viciado em dormir? Tem alguém aqui viciado em dormir, velho? Dormir é bom, né? Vamos ser bem honestos. Mas isso em demasia é um vício. E um vício que causa prejuízos. Porque uma das coisas bem peculiares do vício, o que é? Que quanto mais você usa, mais você quer. E dormir não é assim? Nossa, velho, eu já passei por esse tipo de vício. Quanto mais você dorme, mais você quer dormir. Aí no outro dia você dorme mais. Agora eu vou cheirar uma carreira inteira. Eu vou dormir o dia inteiro, vou hibernar na minha cama. Vícios. E esses vícios, na verdade, eles denotam e eles relatam, sabe o quê? Uma necessidade humana. O vício, quase em todos eles, na verdade todos eles se tornam um vício porque eles mexem no nosso organismo e liberam elementos químicos dentro do nosso organismo, toxinas, como a endorfina e coisas do tipo, que nos faz dependentes daquilo. E cada vez mais dependentes. Ao ponto de arriscar ou perder a vida inteira
por causa dessa dependência. Uma das coisas que nós precisamos saber, que João capítulo 10, versículo 10 diz, é que é o seguinte, olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E você concorda comigo que o vício, ele é algo muito peculiar a isso? Alguém aqui conhece alguém destruído por causa do vício? Levanta a mão. Olha só, velho. Quem conhece mais de 5 pessoas detonadas pelo vício? Cara, é muita gente numa sociedade decadente, vivendo aprisionado no vício. E que é óbvio que é uma armadilha de Satanás. É a armadilha de Satanás. É uma armadilha de Satanás. É uma maneira que o diabo tem entrado na sociedade. Porque, enfim, eu lido com jovens, você é jovem. E quantos de vocês se perdem por atos viciosos? Como, por exemplo, sei lá, começa a ir à noite, aí começa a beber, aí daqui a pouco já não está mais crendo em Deus, daqui a pouco já está perdido, daqui a pouco está no centro de reabilitação. E deixa eu dizer uma coisa, isso não foi uma história que eu vi uma vez, nem duas. Foram repetidas histórias que eu acompanhei, infelizmente, de pessoas que se entregaram a vícios. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas para que Jesus veio? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude. Olha para quem está ao teu lado e diga, Jesus veio para te dar vida abundante. E isso parece ser um tanto como contrassensual. Por quê? Porque a maneira como as pessoas que não vivem Deus interpretam aqueles que vivem Deus é como se eles vivessem uma vida patética. É como se eles vivessem uma vida palha. Talvez você já ouviu isso, você vive trancado dentro da igreja. Esse negócio de GP, GG, não sei o quê, esse lance todo. Vai ficar um final de semana inteiro nesse negócio de trip, o que é isso? E você deve ter ouvido isso repetidas vezes. Mas o que é interessante, que até olhando para a minha história, é que eu já experimentei o outro lado. E uma das coisas que eu experimentei do outro lado, que eu não experimentei, ou na verdade que eu experimento aqui, que eu não experimentei lá, é satisfação. É plenitude. E a gente vai perceber que essa plenitude e essa satisfação fazia parte do plano de Deus. Isso é incrível. Deus, ele cria Adão e Eva e colocam eles em um jardim. Um jardim, cara. Aquele jardim chamava como? Jardim do Éden. Éden, essa palavra, significa deleite. Em outras palavras, significa curtição. Em outras palavras, Deus criou o homem, Adão e Eva, e colocou eles no jardim da curtição. Que loucura, não é? Deus pega Adão e Eva e coloca eles num lugar perfeito, de harmonia, de satisfação, de plenitude, de preenchimento total e completo, aonde Deus era tudo neles, e eles viviam plenamente satisfeitos. E quando eu digo plenamente satisfeitos, eu não estou falando plenamente satisfeitos só nessa abordagem meio gospelizada. Eles viviam o dia inteiro cantando aleluia, aleluia. Não. Eles iam para trás da moita. Ou nem precisavam ir para trás, porque não tinha vergonha. Na frente da moita mesmo. Eles tomavam banho no rio pelado, velho. Não é uma loucura isso? Deve ser bom demais. Eles comiam da árvore da fruta. A fruta da árvore? A árvore da fruta é brava. Eles comiam da fruta da árvore. Pegavam lá goiaba. Quem aqui curte pegar no pé de goiaba a goiaba e comer? É fantástico, não é? Lembra quando você era menor e tinha mais tempo? No nome de Jesus você não tem tempo hoje. Mas quando você não tinha tempo, lembra que você pegava, subia no pé de goiaba
Eu fazia isso pelo menos. Pegava uma sacolinha do Big, enchia de goiaba, pendurava num galho e ficava horas e horas comendo goiaba. O problema era o efeito que a goiaba causava. Mas que eu ficava. E essa era a realidade adâmica. Eles viviam no jardim de deleite. Jardim da curtição. Jardim de prazer. Plenitude. Deus criou o homem para plenitude. O homem tentou inventar uma coisa. Tentou inventar um caminho novo. Um caminho onde o homem seria responsável pelo seu próprio prazer. E sabe no que o século XXI está percebendo? Que o homem consegue produzir prazer, mas não consegue produzir satisfação. Sabe, talvez você já ouviu alguém falando que droga é uma coisa ruim. Não, droga é bom, velho. Já usei pra caramba. Fumar um beck é bom demais. Beber é da hora, tô falando sério. Ficar bem louco é massa. Não é ruim, não. Transar, meu irmão, é bom demais. É muito bom. Mas a questão é que todas essas coisas, na ausência de Deus, produzem prazer, mas não satisfação. E foi isso que Adão e Eva experimentaram. Eles experimentaram prazer. Mas chegou um tempo que eles olharam para a vida deles mesmos e falaram: o que a gente está fazendo? A gente se perdeu, a gente tem prazer, mas não tem satisfação. Nós éramos plenos em Deus e agora não somos mais. Porque a grande verdade é que todo prazer que não vem acompanhado da bênção de Deus, escuta isso, não vai te satisfazer. Não vai. Eu não estou jogando maldição, não, estou falando a verdade. Todo prazer que não vem acompanhado da bênção de Deus não vai te completar. E a maior ilusão de alguém que se entregou a algum tipo de vício é essa. A impressão e a ilusão de que aquele beck vai satisfazer, não vai. A impressão que mais aquela mina vai satisfazer, não vai. Eu estou falando por experiências próprias e eu tenho tido a graça de conhecer muita gente e de ver isso na vida de muita gente. E aí o que acontece? Essas pessoas se tornam escravas do prazer, mas insatisfeitas. Insatisfeitas. Pessoas escravas do sexo, mas insatisfeitas. Escrava das drogas, mas insatisfeitas. Escrava do álcool, insatisfeito. Escravo do roubo, é um vício, insatisfeito. Escravo do sono e insatisfeito. É ou não é? Porque o homem pode produzir prazer, mas só Deus é capaz de produzir satisfação. Deixa eu fazer uma pergunta bem honesta para você, velho. O que você quer da tua vida? Você quer prazer ou satisfação? Sabe de uma coisa? Você foi criado para ter satisfação. E enquanto você não a tiver, você vai tentar buscar ela por meio do prazer. Mas você nunca vai encontrar. Quer ver? Vamos ler um texto da Bíblia que vai ajudar a gente a entender isso de maneira bem clara e evidente. Está lá em João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 1 em diante. Deixa aberto lá que a gente vai ler alguns versículos desse capítulo. Vamos lá, presta atenção. João 2:1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Casamento naqueles dias era uma coisa levada a sério. Festa de casamento era uma coisa levada a sério. Os caras faziam festa para valer. Era festa de arromba.
Hoje a gente tem diminuído as festas para uma coxinha. E eu apoio isso. Apoio de verdade, não estou discriminando, eu fiz isso. Daqui a pouco já não vai ter mais festa. Daqui a pouco não, já tem um monte de gente que não tem festa. Enfim, mas naquele dia era uma festa de verdade. Era uma festa de arromba. Vinho liberado, pão liberado. Não era algo profano, mas era uma festa. E olha só, a mãe de Jesus estava ali, Maria. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus, os discípulos, Maria estavam na festa. Olha o que aconteceu. Tendo acabado o vinho, repete comigo, tendo acabado o vinho. Quem está escrevendo esse texto? João. Lembra de João? Quem lembra de João? Quantos aprenderam acerca de João? O vinho acabar para João não é a mesma coisa do que a gasolina acabar para Marcos. São duas coisas diferentes. Quando acaba vinho em João, você presta atenção. Quando acaba em Marcos, você passa por cima. Mas lá em João acabou o vinho. O vinho, dentro da cultura judaica, ele era carregado de muito significado. Exatamente por isso que Jesus estabeleceu a ceia com vinho. Por quê? Porque basicamente vinho, dentro da cultura judaica, significa uma coisa. O que é? Alegria. Alegria. Vinho é igual a alegria. Todo judeu, quando ele está tomando vinho, ele está participando de um momento de alegria. Talvez até porque fica meio louco, assim, né? Então, enfim, né? Mas o vinho para o judeu é alegria. O que aconteceu com aquele casamento? Acabou a alegria. Obrigado. Acabou a alegria. Sabe por quê? João estava escrevendo esse texto. E esse texto, na verdade, ele está falando da humanidade. Ele está falando de mim e de você. Esse texto foi escrito para que nós crêssemos. Daqui a pouco a gente vai vendo que a gente tem que crer a partir desse texto. Mas ele estava falando acerca de mim e de você. Falando o quê? Falando exatamente aquilo que na experiência pragmática da nossa vida nós experimentamos. Um momento em que a alegria acaba. Você curte, sai, rebola até o chão, sobe rebolando, sai com os caras, sai com as minas, beija o cara, beija a mina, beija o cara e a mina junto. Mas chega um momento que você deita a cabeça no travesseiro, e o que você percebe? Eu não tenho mais alegria. Quem já chegou a esse lugar? Eu não tenho mais alegria. Acabou, minha fonte de alegria acabou. Até aqui eu consegui produzir alegria. A partir daqui eu não consigo produzir mais. E é nesses momentos, normalmente, que a pessoa ela vai tomar uma decisão. Ou ela recorre a Deus, ou ela se interna em depressão. Porque é nesse momento que entra em choque os valores da sociedade, os valores de Deus. Porque os valores da sociedade nos dizem que nós fomos criados para sentir o máximo de prazer possível. E aí você não sente mais prazer. Acabou. O vinho acabou. Eu tinha uma antiga namorada minha, eu tinha uma vida sexual ativa com ela. E chegou um dia, durante muito tempo a gente tinha uma vida sexual ativa, com ela e fora do namoro também, enfim, essa bagunça. E chegou um dia que eu olhei para ela e falei, cara, não quero mais. Não quero. Eu olhei para dentro de mim e falei, será que eu tô ficando viado, velho? Talvez seja nessa que muita gente se entrega à homossexualidade.
Mas eu cheguei e descobri que eu não conseguia produzir mais prazer. Não conseguia. Sabe, porque vai chegar um dia, se você tem tentado com as suas próprias forças, presta atenção, que teu estoque de produção de prazer vai acabar. Vai acabar. Um dia o dinheiro acaba. Um dia a noite acaba. Um dia não, todo dia ela acaba. Aliás. O sexo acaba. O chapo acaba. A noia acaba. Tudo acaba. E o problema é quando acaba e você descobre que não tem mais recurso para produzir prazer. Isso é uma loucura, não é? É que nem você viciado em chocolate. Acaba o chocolate, você esbugalha os olhos e fala, qual é o mercado que eu vou roubar? Porque nessa busca humana de tentar alcançar o clímax da satisfação e da plenitude, leva-nos ao fundo do poço, aonde nós descobrimos a nossa insuficiência, aonde nós descobrimos as nossas limitações, aonde nós descobrimos o quão tolo a gente era em pensar que a gente conseguiria sustentar uma vida de prazer até o fim. Não tem como você fazer isso. O vinho da festa acabou. A alegria que o homem produz, ela existe, é verdade, ela existe. Mas ela acaba também. Um dia ela acaba. Vai por mim, um dia a tua maconha não vai fazer mais efeito não, velho. Estou falando por mim mesmo. Aí você é sustentado por um vício, tal, mas não te satisfaz mais. Na verdade, nunca te satisfez. E é nessa que eu conheço vários amigos meus que foram para a cocaína, foram para o crack. Hoje alguns são mortos, outros estão em centro de reabilitação. Outros destruíram a vida por tentarem construir uma vida de satisfação com a própria força. Um dia o vinho acaba. Amém? A mãe de Jesus lhe disse, olha lá, eles não têm mais vinho. Essa é a realidade do mundo. Acabou a alegria. Respondeu Jesus. Olha só, Jesus, eu amo ele, velho. Olha só, que ele fala para a mãe dele. Que temos nós em comum, mulher? Demais, né, velho? Eles são um cara sangue no zóio, atitude. Mas eu estava lendo a tradução e lendo alguns comentários a respeito disso. E o que Jesus, na verdade, estava querendo dizer, sabe o que era? Era algo que a mãe dele provavelmente não entendeu. Mas tinha outras traduções que dão a evidência de que Jesus estava falando algo semelhante a isso. E isso é culpa minha? O que eu tenho a ver com isso? É problema meu? Isso é demais, não é? Aí o que acontece? Você chega no fundo do poço. Chega para Deus e fala, Deus, acabou. Deus olha para você, sabe o que ele fala? Isso é problema meu. Foi você que foi para o fundo do poço, seu safado. Lembra? Lá na tua adolescência, quando você via pornografia, vai não dá nada. Lembra? Agora está aí casado um tarado. O que eu tenho em comum com isso? Aonde está a minha culpa nisso? Jesus parece ser bem grosseiro, mas na verdade ele estava alertando acerca de uma realidade. O fundo do poço, aonde o vinho termina, o homem, é um lugar que nós chegamos com as próprias pernas. Com as próprias pernas. Deixa eu falar uma coisa bem honesta, eu tenho medo dessa geração. Por que eu tenho medo dessa geração? Porque eu estou percebendo que quando a faixa etária da onda for em média, aos 45, 50 anos, o que vai vir de gente zicada para a igreja, no fundo do poço, falando, ei, mas
aonde estava Deus. E aí Deus fala, né? O que eu tenho a ver com isso? Mas eu não posso falar, senão eu vou preso. Mas o que eu tenho a ver com isso? Jesus fala para a mãe dele: isso não é problema meu. A minha hora ainda não chegou. Jesus está falando algo profético para ela. Eu fico pensando que Maria, de certo, ela ficava viajando um monte de vezes, não é? Jesus falava umas coisas, tipo, muito aleatórias, assim, tipo, hã? O que você está dizendo? A minha hora ainda não chegou. Tá entendendo? Maria escuta aquilo, a minha hora não chegou, mas ela aceita no coração, porque um anjo havia revelado para ela que Jesus era um cara especial. Então, se ele é um cara especial, o que ele fala também é especial, não é? Então ela aceita isso. Mas Jesus profeticamente, ele estava falando que um dia a hora dele chegaria, o que ele faria? Vinho novo. Que louco, não é? O que ele estava falando, que um dia a hora dele vai chegar. E aquela não era a hora. Profeticamente, Jesus estava falando que um dia ele iria derramar um vinho novo sobre a terra. Um vinho de alegria. Um vinho de satisfação plena e completa. Olha só o que a mãe disse aos serviçais. A mãe de Jesus abaixou a bola para ele, velho. Olha só. Façam tudo o que ele mandar. Ela fica meio transtornada, tipo, o que tá falando, moleque? Não, vai, faz tudo o que ele mandar. Que vai dar bom. Alguma coisa vai dar isso aí. O texto continua, olha lá, versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação de cerimônias. Isso é um detalhe muito importante que eu não quero me deter aqui, mas só essa parte aqui daria para falar muita coisa. Era um pote de água em que os judeus praticavam a purificação de pecados. Jesus pega aquele pote que era usado para purificação de pecados e coloca água. Para quê? Para transformá-la em vinho. Só fica a dica. Aí você pensa o que você quiser. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. Eu acho fantástico isso. Eu acho incrível isso. Eu acho incrível a doce mania que Deus tem de transformar coisas naturais em coisas sobrenaturais. De transformar coisas que ninguém dá bola em coisas fascinantes. Tipo assim, o que é um GP, velho? Vamos ser bem honestos, humanamente falando. É um grupo de amigos atrás de um livro de 2000 anos atrás, escrito, conversando, orando, tolerando, cheio de gente chata lá. Porque se no teu GP não tem, é porque você não está indo no teu GP. Cheio de gente chata, cheio de gente que você não levaria para passear nunca, mas está lá junto com você. E Deus transforma aquela coisa tão natural em algo tão sobrenatural, não é? Quantos já experimentaram isso? Tipo, vão no GP e talvez todo mundo olha para ele e fala aqui, mas por que você está indo? Não sei, tem água lá. Tem alguma coisa que vai acontecer lá. E de fato sempre acontece. Sabe, eu olho para várias coisas que a gente viveu dentro da onda. Coisas tão naturais, que tinham tudo para ser chato. Que tinham tudo para ser um pé no saco, foram fantásticas. Sabe? Jesus transformou a água em vinho. Esse final de semana eu vi um testemunho e eu fiquei muito impactado com ele. Uma família muçulmana se converteu ao Evangelho e os tios ficaram sabendo da conversão da família inteira, pai, mãe e filhos, ao Evangelho. Eles mandaram uma carta. Sabe o que eles mandaram uma carta? Falando. Eles falaram o seguinte na carta: nós descobrimos que
porque vocês se converteram ao Cristo. Eu quero avisar que é nossa obrigação matar os infiéis. Família deles. E nós vamos matá-los crucificados. Ponto. Mandou a carta, a família abriu e leu. Respondeu a carta o marido. O marido respondeu a carta, sabe o que ele escreveu? Ele disse o seguinte: primeiro, quanto a morrer, para nós será um prazer morrer por causa de Cristo. Quanto a morrer crucificado, a gente só quer pedir isso, que você não faça, porque a gente não é digno de morrer como Cristo. Uau! Vai entender o crente, não é? Vai entender, velho. Vai entender o prazer que existe em ficar orando. Vai entender o prazer que existe em ler a Bíblia. Vai entender o prazer que existe na comunhão. Vai entender a alegria que existe em sofrer por causa de Cristo. Vai entender a alegria. Hoje mesmo de manhã eu estava numa reunião, e naquela reunião o cara que estava ministrando louvor, o cara só cantou hino, velho. E mano, eu chorei. Eu me emocionei. O cara com violão cantando um hino. E foi demais, foi fantástico. Sabe, eu me emocionei mais do que uma superprodução do YouTube. Com um cara tocando um violão, tocando um hino. Vai entender isso. Como se explica isso? Sabe de uma coisa? Exatamente esse é o ponto. A satisfação de Deus não se explica, se vive. E só entende quem a vive. Na verdade, nem entende, só vive quem vive. Olha só. Encheram até a borda, então lhes disse: agora levem para o encarregado da festa. Uau! E assim eles o fizeram. Eu acho isso fantástico, porque Jesus transforma a água em vinho. As pessoas ainda não tinham percebido isso. E Jesus fala: olha, leve isso para aqueles que provam. Para aqueles que são responsáveis por provar a qualidade do vinho. O encarregado da festa, ele era alguém, um cerimonialista, que avaliava o vinho, que avaliava a decoração, que nem hoje em casamento. Não tanto, mas parecido mais ou menos. E Jesus fez questão de levar para aquele cara, para que aquele cara provasse. Eu acho isso louco demais, velho. Porque me lembra o Salmo, capítulo 34, versículo 8. Quando o salmista diz o seguinte: olha só. Provem e vejam como o Senhor é bom. Dá para dar uma salva de palmas para isso, velho? Você sabe o que o salmista está falando? Ele está dizendo o seguinte: ei, você não vai entender. Você não vai compreender. Prove. Prove e veja que o Senhor é bom. Provem, experimentem. Provem e comprovem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estava conversando com um cara, madrugada passada, sei lá que madrugada foi, umas 2, acho, atrás. E eu estava conversando com ele e o cara estava deprê. Eu fiz uma postagem e ele colocou uma coisa atravessada me criticando lá. E eu falei: vou dar na canela desse bicho. Fiz um texto. Deus tocou meu coração. Eu deletei o texto, fui no inbox dele e falei: cara, fui no inbox não, fui na timeline dele. Cheguei na timeline dele, a última postagem dele, sabe qual era? Eu quero morrer. E eu não tenho mais prazer nenhum na vida. É essa a postagem dele. Eu falei: caraca, velho. Eu ia dar na canela desses bichos aqui, ele ia se matar, velho. Ia ser responsável por um suicídio. E aí eu fui no inbox dele e comecei a conversar com ele, falar: cara, tal, e como você tá? Ele falou: não, ninguém pode resolver meu problema. Estava em crise, porque o noivado dele terminou, a vida estava dando para trás, um monte de coisa e tal, assim por diante. E sabe o que eu falei para ele? Esse texto aqui. Prove e veja como o Senhor é bom. Ele falou: eu não consigo mais crer. Eu falei para ele: você não precisa crer. Só vai e obedece Jesus.
A fé Ele vai te dar. E no dia que você provar, sabe o que você vai ver? Você vai ver como Ele é bom. Jesus transformou a água em vinho e levou para o encarregado provar. Se você tem alguma dúvida a respeito de Deus, sabe o que eu quero falar para você? Desista de entender como Ele transforma a água em vinho. Só toma o vinho. Só prova. Só prova e depois me diz o que você acha desse vinho. O cerimonialista provou. Olha só, versículo 9. O encarregado da festa provou a água que foi transformada em vinho, sem saber de onde essa viera, embora os serviçais que haviam tirado a água sabiam demais isso. Ele provou do vinho, ele não sabia de onde vinha, mas aqueles que serviam sabiam. Quando eu vejo testemunho de alguém chegando para mim e falando, Lipão, minha vida era desgraçada e eu encontrei felicidade em Cristo. Ele fica meio tipo, mas como isso aconteceu? Eu sei. Eu sei como aconteceu. Jesus transformou água em vinho. Foi o que aconteceu naquele episódio. Olha só. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. Depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Começa com Heineken e termina com Itaipava, com Malta. Entendeu? Na linguagem contemporânea. Não vou falar nome de vinho aqui, até porque eu não sei. E também vocês não sabem. O máximo que sabe é Campo Largo, eu sei disso. Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. O melhor ficou para o fim. Você é um bicho bom, hein? Eu acho isso incrível, velho. Porque como eu disse anteriormente, eu sei, cara, que as coisas dão prazer. Eu sei que é prazeroso usar droga, eu sei disso. Eu sei que é prazeroso viver uma aventura, sabe? Um romance novo. Eu sei como é prazeroso isso. Eu sei como é prazeroso para quem é viciado no consumo. Chegar na Renner e fazer uma dívida até o final do ano. E eu sei o quanto é prazeroso isso. Não porque eu tenha feito, mas porque algumas pessoas à minha volta fizeram. Eu sei o quanto isso é prazeroso. Mas a grande verdade é que a satisfação que Deus tem para dar para você é maior do que todo o prazer que você pode conquistar no mundo. A satisfação que Deus tem para oferecer a você não se compara à tua maior pira no álcool, não se compara ao teu maior êxtase sexual, não se compara àquele prazer de acordar e falar, vou dormir de volta. Não se compara. Não porque é ruim, isso é bom, eu sei que é bom. Mas a satisfação de Deus é incomparável. É incomparável. Você guardou o melhor até agora. Olha só, vamos lá, chegando no fim. Este sinal milagroso aconteceu em Caná da Galileia. Esse é um sinal. O que um sinal faz? O que um sinal faz? Aponta para algo. Esse sinal está apontando para quê? Não está apontando para um Deus dono de uma vinícola. Está apontando para o ministério de Jesus. Qual é o ministério de Jesus? O ministério
de transformar água em vinho, para a satisfação plena de todo aquele que crê nele e que decidiu obedecer a ele. Lembra de que Maria falou? Façam como ele mandar. Você quer descobrir isso? Você tem que obedecer, meu velho. Você tem que submeter a Deus. Você só vai experimentar a água transformada em vinho quando você submeter a loucura de alguém que está transformando água em vinho. Foi o que eles fizeram. E eles experimentaram o melhor vinho que eles já haviam tomado. Um vinho que não tem fim. Aí que entra o X da questão. O que você quer? Alegria ou satisfação? Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você seja bem rebelde, bem malhação, bem descolado. Falar, eu quero prazer. Mas sabe por que você quer prazer? Porque você quer satisfação. Você não quer prazer. Nenhum de nós quer prazer. O alvo de sentir prazer é nos sentirmos satisfeitos. O que eu quero dizer para você, que o caminho de tentar produzir vinho com a tua própria força nunca vai te satisfazer. Sempre vai faltar. Se você quiser tentar, você é livre, velho. Sabe? Eu não estou impondo nada sobre você. Quer desgraçar a tua vida tentando prazer? Tenta. Você é jovem, vai lá, tem bastante ano aí. Fuma o que vier, bebe o que der, seja viciado no que você puder. Tente transar com o máximo de minas, de caras e minas, que você quiser, que você puder. Saia por aí desvairadamente, consumindo pornografia, se masturbando à torto e direito. Tente buscar prazer com a tua própria força. Você vai conseguir. Mas um dia vai chegar que você nem mesmo vai conseguir prazer naquilo que você produziu. Alegria e satisfação. Alegria é passageira. Satisfação, permanente. Alegria depende. Depende. Depende se a festa está boa. Depende se tem consumação. Depende se você está na VIP. Depende de tudo. Tudo depende. É ou não é? Eu já fumei muita maconha ruim, velho. Que vinha com muito cocô de cavalo junto. Depende. Talvez não vai, talvez vai. Mas sabe de uma coisa louca, cara? É que você pode estar preso numa cadeia. Se você estiver na presença de Deus, vai ser o momento mais feliz da tua vida. Por quê? Porque a satisfação que Deus tem para dar ao homem independe de qualquer coisa. Não importa o que está acontecendo à tua volta. Você está plenamente satisfeito em Deus. Alegria é efêmera, satisfação é interior. Alegria é superficial. Satisfação é algo profundo. O que você quer, alegria ou satisfação? Se você tem descoberto, ou na verdade, talvez até pela fé, você descobriu isso hoje, que o caminho que você está tentando percorrer para encontrar satisfação é um caminho equivocado, é um caminho onde você, através do teu esforço, através dos seus desejos, das tuas cobiças, está tentando achar alegria, tentar achar salvação. Se você está percebendo que a tua caminhada, tua jornada, tua vida tem sido equivocada nesse sentido. E a consequência disso é que isso tem se desdobrado a vício. Vício sexual, vício comportamental, preguiça, sonolência,
vício em remédio, vício em lazer, vício em esporte, vício no WhatsApp, vício no Facebook, vício no Instagram, vício no Snapchat, vício no Orkut. Todo vício, todo comportamento excessivo, sabe o que denota dentro de você? Denota dentro de você que você está buscando satisfação da maneira errada. Errada. E você pode ser alguém que já experimentou e comprovou a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas parece que dá uns brancos às vezes, não dá? Quanta gente já vi fazer isso, velho? Gente que escreveu um testemunho lindo, contou um testemunho lindo, falando como foi preenchido em Cristo. E hoje está fazendo cagada à torto e direito. Eu quero reforçar para aqueles que creem em Cristo e já experimentaram isso. Você bem sabe, eu não estou falando de algo que você não sabe. Você bem sabe que Cristo é a única fonte de satisfação e plenitude. Então não deixe, absolutamente não deixe que nada te domine. A não ser Jesus. A não ser a presença dEle. E você vai encontrar satisfação. Por isso eu queria convidar para vir aqui à frente. Se você tem tido algum comportamento vicioso, seja qual for, se é café, você precisa ser liberto disso. Se é Facebook, você precisa ser liberto disso. Se você tem algum comportamento vicioso, eu queria te convidar a sair do seu lugar para vir aqui à frente. Entenda uma coisa, velho. Não sou eu que transforma água em vinho. É Jesus. Amém? Sabe o que eu quero dizer com isso? Não é o fato de orar por vocês que vai fazer com que a água seja transformada em vinho. Jesus transformou a água em vinho para que nós cresçamos. Mas ele seguiu uma ordem. Qual era a ordem? A ordem era a seguinte: faça tudo como ele ordenar. Entende? Experimente obedecer Jesus, cara. Experimente ter uma vida de oração como Ele pede para que nós tenhamos. Experimente levar a sério a igreja. Experimenta procurar observar as coisas de Deus nos mínimos detalhes na tua vida. E perceba o milagre que vai acontecer na tua vida. E eu não estou falando disso de algo que eu não sei. Eu estou falando disso de algo que eu experimento e sei. E também, como eu disse anteriormente, muitos de vocês sabem disso. Amém? Então essa é uma atitude muito mais de arrependimento do que qualquer outra coisa. Agora, de maneira especial, eu queria chamar para vir aqui à frente. Aqui mais perto. Abre aqui espaço, velho. Por favor, Fone. Pessoas que têm tido vício em drogas, para a gente orar por você. Se você está viciado em algum entorpecente, alguma coisa, queria te convidar a vir aqui para a gente orar. Tem alguém? Não? Amém, glória a Deus. Ótimo. Vamos ficar em pé, galera? Estenda a mão. Pai, o Senhor conhece nosso coração. O Senhor sabe, ó Pai, o quanto desejamos satisfação. Porque nós entendemos, ó Pai, que o Senhor nos criou para satisfação. E esse vazio louco que existe dentro de nós é um buraco que só o Senhor pode completar. E aquelas pessoas que estão aqui à frente, estão aqui porque creem nisso, Senhor.
Eu quero pedir, Senhor, que de forma poderosa, milagrosa, o Senhor transforme a água em vinho na vida deles. Que eles sejam tomados, ó Pai, por uma alegria, por uma satisfação que eles nunca experimentaram. Ou talvez experimentaram, mas deixaram de experimentar. Senhor, dá a eles plenitude de vida, satisfação de vida. Que no nome de Jesus, ó Pai, eles possam acordar de manhã com ânimo novo. Que eles possam acordar de manhã encorajados a viver um dia superabundante na Tua presença, Senhor. Se consome, ó Pai, com a Tua presença. Consome-nos, ó Pai, com o Teu fogo. Faz-nos, ó Pai, a nos embriagarmos com o Teu vinho, que nos satisfaz por completo, que nos satisfaz por inteiro, Senhor. Eu não sei, ó Pai, qual é o vício de cada um aqui, mas eu sei que o Senhor não nos criou para dependermos de qualquer outra coisa a não ser o Senhor, para termos satisfação. Por isso, Senhor, eu quero pedir libertação sobre a vida deles. Aqueles, ó Pai, que estão viciados em redes sociais, que o Senhor dê domínio sobre isso. Tua palavra diz que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então dê a eles, ó Pai, isso. Dê a eles domínio próprio. Se tem gente que tem tido um comportamento compulsivo em relação à preguiça, em relação ao sono, em relação ao sexo, à pornografia, à masturbação, seja lá o que for, que o Senhor possa trazer libertação sobre a vida deles e fazê-los, ó Pai, plenamente satisfeitos, superabundantemente satisfeitos na Tua presença. Que eles e que todos nós aqui experimentemos aquilo que o Senhor prometeu, um vinho melhor do que aquele que o homem é capaz de produzir. Faz-nos experimentar isso, Senhor. Faz todos nós aqui experimentarmos isso. Experimentarmos esse vinho que transcende a natureza humana, que transcende a intelectualidade humana, que extrapola o conhecimento do homem. Dá-nos, ó Pai, essa experiência com esse vinho novo que o Senhor pode produzir. Nós queremos provar desse vinho. Nós oramos, colocamos a nossa vida na dependência do Senhor, porque sabemos que só Tu é capaz de nos satisfazer. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Cara, abraça quem está do seu lado. Pode voltar para o seu lugar. Só queria encerrar lendo um texto com vocês, que eu acho muito pertinente, sabe? 1 Coríntios 6,12. Se você quiser abrir. 1 Coríntios 6,12. Olha só. Tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Olha para quem está do teu lado e diga, tem certas coisas que não convém, velho. Pare de tentar ser um crente descolado. De verdade estou falando isso. Sabe, pare de tentar ser aquele discípulo de Jesus que quer ficar flertando com o mundo. Não faz isso, não. Não porque é pecado, mas porque te expõe demais. Não se exponha muito, não. Tudo lhe é permitido, mas em tudo convém. Tudo é permitido, presta atenção. Mas eu não deixarei que nada me domine. Não permita que nada te domine. Não permita que a gula te domine. Não permita que a vontade de comer compulsiva te domine. Não permita que o sono desenfreado te domine. Não permita que a sensualidade te domine. Não permita que absolutamente nada, a não ser Cristo, te domine. Amém?
E essa deve ser a vida do cristão. Por que você não pode permitir que nada te domine? Porque é bem simples. Só uma coisa pode te dominar. Ou Deus te domina, ou qualquer outra coisa. E se outra coisa te domina, Deus não te domina. Entendeu? C.S. Lewis fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele diz mais ou menos assim: existe um desejo no meu coração desenfreado que nada nesse mundo é capaz de satisfazer. Isso só evidencia que eu não fui feito para esse mundo. Valeu, C.S. Lewis. Você não foi feito para esse mundo. E deixa eu te falar uma coisa, a satisfação que você quer não é desse mundo. Não é desse mundo. Ela só é produzida por Deus. Amém? Olha para quem está ao teu lado e diz o seguinte: você é capaz de produzir prazer, mas só Deus pode produzir em você satisfação. Amém? Tamo junto, nós.